Neste vídeo, nós apresentamos um dos problemas mais famosos da ciência da computação, que é conhecido pela pergunta misteriosa P igual a NP. Se você conseguir resolver esse problema, que faz comparações se duas classes de complexidade são a mesma, você tem um prêmio para quem resolver esse problema, que é de US$ 1 milhão. Vamos começar vendo um problema muito famoso, talvez o problema mais famoso da teoria de complexidade. Bom, esse problema chama-se SAT, é o problema da satisfatibilidade. É o seguinte, você tem um conjunto de variáveis booleanas, tá bom? De variáveis lógicas, de V1 até N, de N variáveis booleanas, tá, e um conjunto de cláusulas, que são expressões com OR dessas variáveis, como V3 mais V5' mais V7. A pergunta que se faz, o problema de decisão, que é o problema SAT, tá bom? É o seguinte, existe um conjunto de valores para essas variáveis de V1 a Vn, tal que o end de todas as cláusulas tem o valor true. Essa aqui está um exemplo de um problema, tá bom? Você tem 3 cláusulas aqui. Existe alguma atribuição de valores verdadeiro ou falso para cada uma das variáveis de V1 a V7, que faz com que essas 3 cláusulas aqui tenham o valor true, que pelo menos uma das variáveis, aqui na forma direta ou complementada, tem o valor true para cada uma dessas cláusulas. É esse, então, o problema SAT. A solução para isso, força bruta para isso, mais uma vez, vamos atacar direto isso daqui. A gente vai simplesmente gerar todos os valores possíveis para N variáveis. N variáveis com valores true ou falso, então são 2 valores para cada um, a gente tem 2 a N possibilidades. Então, é claramente O de 2 a N. E, mais uma vez, ninguém conseguiu provar, tá bom, que esse problema aqui não tem solução polinomial e nem propor um algoritmo polinomial. É esse o ponto aqui que foi despertando a curiosidade dos pesquisadores. E depois eles definiram aqui agora as classes P e NP. Tá bom? Então, o problema de decisão, ele está na classe de complexidade P quando existe um algoritmo polinomial que o resolve. E ele está na classe NP, é um problema de decisão, então ele tem um problema de verificação associado, tá bom? Quando a verificação é um problema de complexidade polinomial, como é o caso do caixeiro viajante, que é de verificar se a rota tem um custo menor do que um certo valor, ou do SAT, que, dado uma atribuição de valores, calcular o valor daquela expressão booleana, que isso aí você faz em tempo linear, tá bom? Nos 2 casos. Então, NP, você tem a classe P, é a classe dos problemas para os quais existe um algoritmo polinomial que o resolve, tá bom? E a classe NP, quando é o problema de verificação que tem complexidade polinomial, que é a classe NP. Esse NP, gente, ele sempre dá confusão. Bom, todos os criadores da teoria reconhecem que o nome não foi bem dado, não, porque todo mundo pensa que quer dizer não polinomial. Isso, NP é de não determinístico polinomial, que é um artifício teórico, entendeu? Para que equivale a essa ideia da verificação ser feita em tempo polinomial, porque o algoritmo não determinístico, ele sorteia, ele dá sorte de encontrar uma solução, e daí ele verifica em tempo polinomial. Então, é isso que quer dizer o NP. Então, vamos ver aqui agora, vamos voltar para aquela ideia nossa de transformações polinomiais. Bom, se você tem aqui um problema, você faz uma transformação polinomial, transforma ele num problema 2. O que você pode dizer a respeito de complexidade, das relações de complexidade entre esses 2 problemas aqui? Bom, primeiro é o seguinte, se esse problema aqui é exponencial, o problema transformado é no mínimo exponencial. Por quê, gente? Porque o trabalho para resolver vai ser a soma desse trabalho aqui, que é polinomial, com a soma desse daqui, que eu não sei, que se ela for polinomial, a soma de um polinomial com outro polinomial dá polinomial também, e então nós teremos resolvido um problema para o qual, se ele é exponencial, nós já provamos que não existe nenhum algoritmo polinomial, nós estamos apresentando aqui um algoritmo polinomial, ou seja, a gente está fazendo milagre aqui com isso. E de outra parte, se esse problema transformado aqui é polinomial, bom, o problema original aqui não pode ser exponencial. Bom, porque se ele fosse exponencial, a gente estaria também fazendo um milagre aqui, que nós estamos resolvendo ele por esse trabalho aqui da transformação, mais o trabalho de resolver o problema 2, de tal forma que ele não pode ter complexidade acima de polinomial, porque a soma desse trabalho com esse, se esse aqui for polinomial, é também polinomial.
Então, agora aqui nós temos um grande teorema da ciência da computação, que é o teorema de Cook-Levin. Ele é um teorema que ele diz o seguinte: todo problema da classe NP, ou seja, da classe que tem verificação polinomial, você não sabe se ele é polinomial ou não é, tá bom? Mas se a verificação dele é polinomial, ele pode ser transformado num problema SAT, tá bom? Pode ser transformado com uma transformação polinomial. Ele pode ser transformado num problema SAT. Quais são as consequências disso daqui? Tá bom? Então, olha aqui no nosso esquema aqui. Se o seu problema 1, tá bom, é qualquer problema em NP, tá bom, o teorema de Cook diz que você consegue ter uma transformação polinomial que você resolveria esse problema resolvendo o SAT. Então, se o problema original for exponencial, o problema transformado é, no mínimo, exponencial. O que quer dizer isso aqui, no caso aqui? Se qualquer problema da classe NP, da classe que tem a verificação polinomial, se o problema for exponencial, o SAT tem que ser exponencial. Então, a classe P é diferente da classe NP, porque a pergunta é essa: existe alguma, como a gente não tem resultados sobre o SAT, a gente não tem resultados sobre o caixeiro viajante, tá bom? A gente não sabe, a gente não conhece nenhum algoritmo polinomial, mas não conseguimos provar que não existe tal algoritmo, tá bom? Então, se você encontrar algum problema aqui na classe NP, que ele for exponencial, a gente já sabe, tá bom? Por essa propriedade aqui, tá bom? Que o SAT seria exponencial, e que, ou seja, que não adianta você procurar um algoritmo para ele, e que então P é diferente de NP. Se o problema transformado for polinomial, o problema original é no máximo polinomial. Tá bom? Então, se você encontrar uma solução polinomial para o problema SAT, tá bom? Isso tudo são consequências do teorema do Cook. Tá bom? Então, qualquer problema em NP é no máximo polinomial. Tá bom? Então, ou seja, o fato de ter a verificação polinomial implica ou implicaria que o problema é polinomial também. Tá bom? Então, P seria igual a NP, ou seja, todo problema da classe NP está também na classe P, e P é igual a NP. Ou seja, esse aqui que é o grande problema, é um grande problema em aberto da ciência da computação, que desafia todos os teóricos há algumas décadas. Um problema NP completo é o seguinte: é um problema para o qual qualquer problema da classe NP pode ser reduzido, ele pode ser transformado nesse problema. Então, o SAT, por exemplo, é o primeiro exemplo que a gente tem de um problema NP completo. Mas existem, eu vou mostrar aqui, tá bom? Existem transformações polinomiais que transformam o SAT, tá bom, no nosso problema do circuito hamiltoniano. Tá bom? Então, o que significa isso, gente? Que, como eu já sei, pelo teorema de Cook, tá bom, que qualquer problema NP, se eu posso transformá-lo no SAT, e o SAT eu posso transformá-lo em circuito hamiltoniano, isso aqui eu não estou mostrando aqui, mas você pode encontrar na literatura, existe essa transformação polinomial, já foi descoberta. Tá bom? O que eu teria aqui, tá bom, gente? Que duas transformações, a soma desse trabalho com esse trabalho aqui é também polinomial, tá bom? Então, se o circuito hamiltoniano for polinomial, o SAT também é polinomial, e, portanto, isso aqui também é polinomial. O que significa isso daqui, gente? Que como qualquer problema NP pode ser transformado em circuito hamiltoniano, esse circuito hamiltoniano também é NP completo. Bom, então, vocês veem que esse negócio é transitivo. Então, esse teorema do Cook, ele deu origem a uma área de descobertas de problemas NP completos, que são problemas que são, de certa maneira, equivalentes ao problema SAT, sabe? Nesse sentido. Por quê? A gente tem, primeiro, qualquer problema da classe NP, ele pode ser transformado no SAT. O SAT pode ser transformado no circuito hamiltoniano, que nós vimos que ele pode ser transformado no caixeiro viajante, então o caixeiro viajante é NP completo também. Bom, o problema da decisão, tá? Do caixeiro viajante. O SAT pode ser transformado num problema que é a prática de vocês dessa semana, que é o problema da mochila. Então, a da mochila também é NP completo, que pode ser transformado num problema X ou um outro problema Y. Ou seja, você tem, hoje em dia, uma coleção de centenas de problemas que são conhecidos como NP completos. Para qualquer um deles, a gente pode utilizar para resolver essa grande questão do P igual a NP. Se você encontrar um algoritmo polinomial para qualquer problema NP completo, ou
Se você encontrar qualquer problema em NP para o qual você consiga provar que não existe nenhum algoritmo polinomial, você terá fama e glória, gente, e $1 milhão, tá bom? Existe um site aqui, esse Millennium Prize Problems, que oferecem $1 milhão que você ganha imediatamente assim que você conseguir resolver esse problema.